Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Asaprev em Foco pela TV Galega de Blumenau. Nós temos aqui a nossa entrevistada hoje, uma conversa maravilhosa. E vai dar continuidade a Terezinha Cardoso. Ela é professora, gente, mas tem assim, ó, uma trajetória de vida nos grandes meios de comunicação, de política, tudo bem, assim, ó, é uma pessoa, uma guerreira. Terezinha, continua com a sua conversa. Então, né, a gente estava falando da dignidade, como ela atinge. Como é que a gente consegue manter a dignidade? Lá na Constituição diz que todas as pessoas são dignas diante da lei, mas não é simplesmente assim. Por isso surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que eu precisei ter um Estatuto da Criança e do Adolescente? Ora, eu não sei você, né? Mas na minha época de criança, os pais batiam muito nos filhos. Sim. Espancavam os filhos. Batiam de relho, batiam de tamanco, batiam, né? Era um exagero. Mas eles aprenderam dessa maneira. Eles achavam que também foram educados dessa maneira, né? Muitos deles. Então, aí as coisas foram mudando e se percebeu que espancar a criança não vai fazer com que ela mude coisa nenhuma, não adianta nada isso. E por ter muita criança abandonada, muita criança sofrendo, a questão não é um tapinha, né, gente? Tem muita gente que diz, Estatuto da Criança protege a criança. Se você dá um tapinha, ele já vem. Não, é bem verdade isso. Eu sou professora, não é verdade. O Conselho Tutelar vem, o pessoal que protege, né, as crianças, não é exatamente assim, né? Você não pode espancar. Corrigir pode, mas sem excessos. Então, e não é só isso, num caso de uma criança ser abandonada, num caso de pedofilia, num caso de abuso, né? Então era importantíssimo que esse estatuto existisse. Assim como o Estatuto do Idoso, né? Exatamente, daí a gente tem o Estatuto do Idoso. Por que o Estatuto do Idoso, né, ele foi necessário? O Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, parece que é novo, mas é desde 2003, ele veio para proteger os idosos. Mas proteger de quem? Ora, proteger, eu sou uma pessoa idosa, se hoje parece que as leis estão prontas, mas houve uma briga, para que isso existisse. Hoje eu chego no banco, eu tenho acima de 60 anos, eu tenho uma senha prioritária. Sempre foi assim? Não. Precisou existir quem lutasse, quem fizesse a lei e quem fizesse que a lei funcionasse. Porque Exato. Se eu chego, né? Não só isso, a questão do atendimento prioritário, na questão da saúde, quando eu chego na saúde, eu tenho acima de 60 anos, eu tenho problema, eu passo na frente dos outros. É claro, por quê? Porque é uma questão de prioridade. Mas que nem sempre é respeitado, né? Então, e se não é respeitado, a gente tem que ficar de olho. Não é respeitado por quê? Quem foi que passou na minha frente? Ontem eu estava vendo isso, eu estava esperando no banco e passou duas pessoas, um era idoso e o outro não era. Daí eu perguntei, tá, o idoso, ok, ele passou na minha frente, mas e o outro? Qual é o problema dele? Aí ela falou, ele tem autismo, mas onde é que tá o cordão dele? Onde é que tá que ele tem autismo? Eu também posso dizer que eu tenho autismo. Não é bem assim, né? Como a questão do Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência Física, né? Deficiência. Não é respeitado. Eu estava andando na casa da minha amiga, lá na Fortaleza, e tem uma calçada, e a calçada para a questão do deficiente visual, né? Para o cego, vai dar direto no poste. Como isso, gente? Então, eu brinco, eu pego aquela lajota, eu coloco ali no chão, ok, mas se eu sou uma pessoa cega, eu estou andando e eu vou dar de cara no poste. Entende? Quem é que fiscaliza isso? Eu não sou deficiente, mas eu fui lá, eu filmei, eu tirei foto e eu tô perguntando por quê. Nossa, quanta fiscalização falha, né? Assim. Né? Então, mas a lei foi feita. Mas se a lei ela não for viva, se as pessoas não exigirem o cumprimento da lei, ela não vai funcionar. É como no caso do idoso, né? Além disso, a gente tem também a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um exemplo disso, né? A Lei Maria da Penha tá aí, mas olha, quantos a gente já teve feminicídio em Santa Catarina? Você sabe já até esse ano? 10 feminicídios. Isso é um absurdo. A gente está no mês de maio e já temos 10 feminicídios. Então, veja bem. Mas pois a lei não protege ninguém. A lei, ela é feita, mas o que a gente tem que fazer? Eu ligo para o 180, eu ligo não sei por quê. Ok, mas eu tenho que ter, se eu sou uma pessoa que estou sofrendo com isso, se eu sou uma mulher que sofre violência, eu tenho que ter um lugar para eu ir. Porque eu vou voltar para minha casa,
A pessoa que está me agredindo vai voltar também para minha casa? Então, a gente precisa de quê? De políticas públicas. A gente precisa ter mais lugar de acolhimento para as mulheres que sofrem. Né? A gente precisa que ela se insira no mercado de trabalho. A gente precisa de muitas políticas públicas. Então, por isso que o Estado, a sociedade, a família são importantíssimos nisso. Porque senão, é bonito a gente falar de dignidade. Toda pessoa merece, né, dignidade. Primeiro que ganhando um salário mínimo é difícil a gente ter dignidade, vamos ser sinceros. Olha, bem lembrado. Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho casa própria, ganhando salário mínimo, vou pagar aluguel, eu vou viver do quê? Aonde que eu vou morar? De que maneira que eu vou me alimentar? Já não vou me alimentar direito. Dignidade tem a ver com uma alimentação saudável, balanceada, tem a ver com muitas coisas, com lazer, né? As pessoas não estão tendo mais lazer, as pessoas não saem. E essa questão da precarização das relações de trabalho. As mulheres que são entregadoras de aplicativo. Outro dia eu entrei num Uber, a moça do Uber falou assim para mim, tinha um bebê no carro. Eu falei para ela falou, a senhora não se incomoda com o bebê, né? Eu disse, não, mas de quem é esse bebê? Ela falou, é meu. Eu falei, mas não sei, né? Tu pode andar com o bebê dentro do carro? Daí ela falou, eu falei, eu não me incomodo. Mas ela disse, não, é porque eu demorei para ser mãe. Olha quanto tipo de preconceito agora. Eu demorei para ser mãe porque eu trabalhava num banco, ela falando comigo, e daí eu não queria interromper minha carreira. Aí quando fui mãe, já tinha acima de 30 anos, não deve ter uns 38, 40 anos, aí tá. Fui voltar para o banco, já tinha passado a minha idade, coisa e tal, eu engordei depois da gravidez, é claro, ela disse, fui mandada embora. Fui trocada por uma menina mais nova do que eu. Aí não estou conseguindo emprego, não estou conseguindo creche para botar minha filha. Meu marido não ganha o suficiente. E se alguém entrar naquele carro, que não é eu, porque eu compreendo a situação, capaz de denunciar ela ainda porque ela está levando o filho junto. Mas se ela deixar em casa, ela vai deixar com quem? Vai pagar quem para cuidar? Né? Então, olha só, tem vários tipos de preconceito aí que fere a dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que estar dentro do padrão de beleza. A pessoa não pode ser fanha, não pode ser gaga, não pode ser muito gorda, não pode, né? Tem que estar dentro do padrão. Bem colocado isso. Eu tô ferrada, então, meu Deus, né? Só não sou fanha, o resto. Então, olha só. Então, é verdade, se você sair dentro de um padrão, as pessoas sofrem bullying. Bullying na escola é uma coisa muito grave. E parece que vem aumentando, né? Eu sou professora há 36 anos e eu estou me assustando com essa questão do bullying. Então, o que é o bullying? É você não respeitar o outro do jeito que ele é. Porque a gente acabou, dentro de uma sociedade capitalista, dando bola pro ter e não pro ser. É o que tu tens, né? Não é como você é, quem você é, né? A tua essência como pessoa. Não, a dignidade é a essência da pessoa. Mas para ela ter uma essência, para ser respeitada, a gente tem que ter políticas públicas, a gente tem que ter acessibilidade, né? Daí a gente também pode falar do Código do Consumidor. Isso muita gente fala, né, Suzete? Por quê? Porque é o ter. Olha aqui, ó. Eu tô indo no Código do Consumidor porque eu comprei uma TV e a TV não vem como eu quero. É o ter. Eu gastei e não tô tendo. Aí eu vou lá, vou conseguir ressarcir ou não, dependendo do caso. Mas o Código do Consumidor, o Estatuto do Código do Consumidor tem muito mais visibilidade do que o Estatuto da Criança, do que o Estatuto do Idoso, né? E a própria Lei Maria da Penha. Porque se fala muito em feminicídio. E dentro da sociedade, o Marx, né, o sociólogo Karl Marx, ele diz o seguinte, que é um termo que fala reificação. As pessoas se tornaram coisas. Quando eu digo mais um feminicídio hoje, parece que é tão banal que nem me afetou mais. Isso. Eu não penso quantas crianças ficaram órfãos. Aquilo ali era filha de alguém que está sofrendo, mulher de alguém, aquilo era uma vida. Não, é só mais um número. Quando a gente passa a ser estatística e não mais importante para alguém, esse é um problema sério que afeta a dignidade das pessoas. Tá vendo, Terezinha? Olha só, né? A Terezinha deu uma pincelada, né, rápida aí em todas essas questões, né, que o ser humano enfrenta, mas às vezes, né, como ela falou, né, a palavra dignidade, ela tem um peso bastante grande. Terezinha, nós estamos assim praticamente com o nosso programa, mas assim, ó,
Queres ainda apresentar mais alguma coisa? Eu quero falar de 3 coisas que têm me chocado com a questão da dignidade humana. Por exemplo, recentemente, né, vocês sabem que o OnlyFans é um aplicativo que a gente tem no celular e que você faz vídeos, faz programa, faz conteúdo próprio para a pessoa. Ah, então eu gosto de gordinhos, eu vou lá, né? E se realiza fantasias, fetiches nesse aplicativo. Uma guria, para ganhar dinheiro, realizou um fetiche imitando pessoas com síndrome de Down. Meu Deus, o que é isso, gente? Aonde está a dignidade, o respeito pelo próximo? Como é que você imita alguém com síndrome de Down? Ontem uma garota, né, porque eu tenho bem mais idade que ela, uma médica colocou que, chorando, desesperada, que ela tem que atender de 16 a 18 pessoas, né, num período de 4 horas. E quando ela não atende, o prefeito, não só ela, né, as outras médicas, xinga ela de tudo. Então você não está preocupado com a qualidade, com a saúde das pessoas que o sistema está atendendo, você está preocupado com a quantidade de pessoas. Então a médica ali não está tendo nem 10 minutos para atender uma pessoa. Por isso que aí a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde nossa, ela não é, né? Bem isso, daí a pessoa diz assim, nossa, a médica praticamente nem olhou para mim. Por quê? Porque ela tem que cumprir, não é? Ela tem que cumprir, né? Por quê? Porque ela foi contratada, ela tem que dar conta daquilo ali. Tá, mas a minha função é olhar o que eu vou atender o seu Wildo. Mas o que ele tem? Eu tenho que escutar o que ele vai falar para mim. Eu nem escuto, não tem as pessoas que reclamam. Ah, só olhou para minha cara e fez a receita. Sim, mas o que é que está sendo cobrado desse médico, né? Então, isso é muito grave. Então, assim, as pessoas estão muito no ter, esquece do ser. Né? Nós vivemos numa sociedade onde, na verdade, a gente está indo tudo na contramão do que a gente deveria fazer. Porque a gente querendo ter, eu quero ter um iPhone, eu quero ter um carro. Quem é que precisa de um bilionário na nossa sociedade? Para que serve um bilionário? Mas todo mundo quer ser um bilionário, né? Mas para que serve um bilionário para a sociedade? As pessoas tudo querem ter, mas se todo mundo tivesse um carro, o planeta não suportava, não teria como. Então, para que a Europa tenha um padrão alto, né? Não toda a Europa, uma parte da Europa, muitos outros têm que viver na miséria. Então, esse tipo de sociedade tem que ser repensada. Será que não está na hora de a gente pensar o que é ser e não o ter? Porque quando a gente vira coisa, quando a gente vira estatística, quando a gente vira número, a humanização foi embora. Então não adianta eu colocar na Constituição, não adianta eu colocar nos estatutos da dignidade da pessoa humana, que ela tem que ser respeitada, que todos nós somos filhos de Deus. Mas tá, um é filho de Deus que tem tudo, e outro é filho de Deus que fica sem nada. Realmente bastante injustiças, né? Terezinha, gente... Nossa, é uma conversa, né, Hildo, que a gente tem o maior prazer de ouvir. Você vai voltar, Terezinha, não é? Que tudo passa muito rápido, o programa, né? Nós estamos agora no final, mas queremos agradecer, assim, de coração, a tua presença e com certeza você vai voltar. Ok, obrigada. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, né? Com certeza. Gente, até o próximo programa, às 20 horas, no sábado, com Asaprev em Foco. Asaprev em Foco é a Associação dos Aposentados de Blumenau. Tchau!